Olá, sou Paulo Eduardo e estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Eu fico muito feliz de saber que você está aí novamente, já nos acompanhando aqui no canal Minuto Missionário. Todas as manhãs, 6 horas da manhã, tem vídeo novo aqui. Então, fique sabendo e é sempre um prazer ter você aqui. Você que já é inscrito, muito obrigado por nos acompanhar. E você que por acaso está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Que prazer, não é? E se inscreva no canal, eu sempre peço isso. E ao sair daqui, deixe o seu joinha, seu gostei ou não gostei. Faça um comentário, não é? Diga de onde você nos acompanha. Nós temos pessoas que nos acompanham de diversas partes do Brasil, não é? Temos recebido mensagem de pessoas lá no Rio Grande do Sul, lá de Roraima, Brasília, Rio de Janeiro, aqui da Paraíba, enfim, de onde estiver, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Filipenses, fazendo estudos expositivos, versículo por versículo, observando o contexto e trazendo aquelas lições para as nossas vidas. Te convido a me acompanhar agora em mais um estudo. Vamos juntos? Nós estamos aqui fazendo uma análise entre os versículos 27 a 30 do primeiro capítulo da carta aos Filipenses. Paulo traz uma exortação àquela igreja, não é? Usando alguns termos muito diretos, não é? Paulo fala da coerência, de cooperação e de confiança nesses 3 versículos. Nós já falamos aqui sobre a necessidade de viver de modo digno do Evangelho. Isso no versículo 27 Paulo aborda. E ainda no verso 27, Paulo vai falar para nós da necessidade da unidade no trabalho. Eu vou ler o versículo 27 com você. Paulo diz assim: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo traz aqui a necessidade de estar firmes, né? Trabalhando em unidade. Nós falamos que a igreja ela é muito mais do que a nossa vida particular, não é? A igreja é uma equipe, é um time, precisa trabalhar unido, trabalhar com um propósito só, dirigido por um só Espírito, né? O Espírito Santo de Deus. E a igreja aqui de Filipos, ela estava sendo atacada numa área vital da igreja, que é a área da comunhão. Se olhar no capítulo 2, você vai ver versículos de 1 a 4, vai falar sobre isso. No capítulo 4, versículos de 1 a 3, iremos estudar no tempo oportuno, o Senhor permitindo. Mas os membros aqui da igreja de Filipos, eles estavam fazendo a obra de Deus, mas faziam de forma dividida. Não havia unidade de propósito. Paulo exorta aqueles irmãos a estarem firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A unidade da igreja, ela deve existir e deve ser expressa em várias áreas. A igreja precisa caminhar de forma unida na sua vivência, na sua prática de vida como igreja. J.A. Moutier, um comentarista, ele traz alguns pontos bem interessantes nesse assunto e eu quero compartilhar com você hoje. Primeiro fala que a igreja precisa ter uma unidade de coração e de mente. Isso fala de afeições. A igreja precisa caminhar dessa forma. Como nós nos sentimos diante das pessoas, como reagimos às pessoas, demonstrando que realmente são importantes para nós. Unidade de coração e de mente. Como nós nos sentimos, como nós nos reagimos. Nós precisamos caminhar dessa forma, sabe? Entender as pessoas, reagir diante das pessoas. Nós precisamos, irmãos, andar juntos. Quando nós pensamos em igreja, e eu sempre falo isso aqui na igreja onde nós congregamos, igreja é um grupo de pessoas de diferentes formações, pessoas de diferentes origens, mas que todas caminham em um só propósito,
E aí nós precisamos entender isso e caminhar dessa forma, entendendo que há uma necessidade de propósitos. Então, as diferenças, elas precisam ser compreendidas. Ninguém vai pensar igual, ninguém vai ter os mesmos sentimentos se nós começarmos a olhar para nós mesmos. Mas quando eu coloco Cristo, a obra, a vontade de Deus acima dos meus pensamentos, acima das minhas vontades, com o objetivo de agradar a Deus, de fazer a obra do Senhor, de cumprir aquilo que Deus quer, pedindo a direção do Senhor, então vai haver esta unidade de coração e de mente. Então, nós vamos começar a pensar agora sim iguais. Nós vamos começar a sentir, porque eu vou pensar e eu vou sentir aquilo que o Senhor quer. E é por isso que nós precisamos estar cheios do Espírito e na direção do Espírito para podermos andar dessa forma. Unidade de coração, unidade de mente. Nós precisamos viver assim. Outra coisa importante que precisa existir é a unidade no trabalho. A igreja, meus irmãos, ela é lugar de lutar juntos, e Paulo usa a expressão lutar juntos pela fé evangélica. A igreja não é um amontoado de pessoas num parque de diversões, mas usando o que Paulo usa muitas vezes, a igreja é um grupo de atletas trabalhando juntos pelo mesmo objetivo. Paulo diz que os crentes devem trabalhar como atletas num time, todos com uma mente focada no mesmo alvo, o avanço do Evangelho. Infelizmente, muitos hoje, e eu disse isso em um estudo passado, muitos hoje não enxergam a igreja como um lugar de você trabalhar junto. Muitos hoje enxergam a igreja como um clube social, em que você paga para ter benefícios. E eu digo novamente, culpa muitas vezes de muitos líderes que estão à frente das chamadas igrejas evangélicas hoje, que estão incentivando apenas a comercialização. Você paga por mês, você tem uma carteirinha, você tem uma ficha, você tem ali todos os benefícios de membro, porque você pagou. E a pessoa diz, estou pagando, eu preciso ser servido aqui dentro. Mas o propósito de igreja é diferente. A visão de igreja é trabalhar juntos por uma fé. É trabalhar juntos por um nome, proclamando Cristo. E nós precisamos entender isso. A gente não está aqui num parque de diversão. Eu costumo dizer que nós não estamos no céu ainda. Aqui é o lugar de nós batalharmos, nós caminharmos juntos e usando a expressão aqui como atletas que estão focados em um só objetivo. Você que é membro da igreja, que faz parte da igreja de Cristo, entenda isso. Você tem um papel, você tem uma função, você precisa trabalhar. Fazer parte da igreja não é você ir lá uma vez por semana, sentar no banco, assistir um culto, voltar para casa, depois voltar lá na outra semana e assim viver. Não, tem coisa para fazer. Cada um de nós temos funções, temos que dedicar, temos que nos preparar. Isso é a nossa vida de igreja. Então pensa nisso. Né? Precisa ter unidade no trabalho. Tem muita coisa para fazer. E sabe por que na igreja muitas vezes alguns são sobrecarregados de trabalho? Porque muitos não fazem. Porque muitos descansam. Muitos não assumem os seus papéis. Então a igreja ela vai ficando sobre os ombros de poucos. O trabalho não para, a obra não para. Deus levanta outros, e aquela pessoa que o Senhor chamou para desenvolver tal papel, ela perde a oportunidade da bênção. Ela perde a oportunidade de desfrutar aquilo que o Senhor tinha planejado para ela. Então, trabalhar focado, unido, e assumindo os papéis, para que não sobrecarregue ninguém, para que ninguém fique sobrecarregado ao fazer parte dentro do bom andamento da igreja. Tem gente que não faz, outros fazem, e muitos perdem as bênçãos do Senhor por negligência. E terminando aqui o estudo de hoje, falamos também da necessidade de ter unidade na fé. A igreja precisa ter uma unidade doutrinária. Nós precisamos lutar, não por modismos, doutrinas de homens, mas pela fé evangélica, a fé que está baseada na palavra de Deus, na verdade, porque fora da verdade
Não há unidade. Unidade na fé. Irmãos, a igreja precisa ter firmeza doutrinária. E é por isso que é importante estudar a Bíblia. Por isso que é importante momentos assim, estudando a palavra. Para a gente estar fundamentado, para não ficar aí defendendo modismos, não é? Que é o que mais tem hoje. No meio evangélico eu vou afirmar isso. Sabe, modinhas que entram nas igrejas. E pessoas que não têm fundamento ficam indo para lá e para cá. Né? Vai na internet aí você vai encontrar um monte dessas tendências gospel. Né? E lamentável, muitos vão e começam a trabalhar por isso e quer implantar essas coisas que não tem fundamento bíblico, sabe? Eu não sou contra você adequar o momento que nós estamos vivendo. É claro, nós temos contextualizando, mas sem modismo, sem invencionismo que vai extrapolar o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos saber disso e lutar junto pelo Evangelho, lutar junto pela causa, que nós fomos chamados para isso. Muitos cristãos fraquejam, muitos cristãos abandonam o combate, distanciam da obra, rompem da comunhão. E Paulo faz o quê? Exorta eles a estarem juntos e firmes, lutando pela fé. Que Deus nos ajude a caminharmos assim, focados, sabendo o nosso rumo, o nosso objetivo e trabalhar em unidade. Unidade de mente, unidade no trabalho e unidade na fé e tudo para a glória de Deus. Que Deus te abençoe.